Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, que sabemos bem, não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Betânia do Piauí, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Guaribas, Oeiras, Palmeiras do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Pedro do Piauí. Aquele abraço carinhoso aos meus queridos e minhas queridas alunos, alunas maravilhosos, maravilhosas, e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Mundo do trabalho, relações profissionais. Abraço Guaribas, abraço Palmeira, aquele abraço carinhoso, querido aluno, querida aluna que está cursando a terceira série do ensino médio, projeto de vida, que está pensando no curso que você irá fazer e já está pensando no seu emprego, trabalhar naquilo que gosta, ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta. Saiba que as relações que você vai estabelecer no ambiente de trabalho são relações específicas do ambiente de trabalho. E você tem que tomar muito cuidado para não transferir o comportamento com seus familiares, com seus amigos, com seus parceiros ou parceiras para o ambiente de trabalho. Nós temos então como objetivo na nossa aula de hoje compreender os princípios que orientam as relações interpessoais no ambiente profissional. Você é daqueles que diz que não leva desaforo para casa? Quando estiver trabalhando, só o que você vai levar para casa após um dia de trabalho é desaforo. Você é daqueles que diz que não engole sapo? Vai engolir cururus? Você é daqueles que diz que risca a pessoa do seu mapa se não gostar? Você vai trabalhar com pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. Então você tem que compreender que precisa desenvolver competências socioemocionais e comportamentais para poder ser um profissional bem-sucedido, independente da sua área. Nossa aula, 6 partes: relações interpessoais, unilaterais e bilaterais, relações interpessoais saudáveis, abusivas, tóxicas, dependentes, e também tipos de relação interpessoal, postura profissional, revisão em nossas atividades. Estão preparados? Respira fundo e vem comigo. Turma, relação interpessoal é a relação que ocorre entre 2 ou mais pessoas. Uma pessoa sozinha não estabelece uma relação interpessoal, a não ser que ela busque. Por exemplo, quando ela utiliza um aparelho celular, uma relação virtual, digital, ou busca uma pessoa para conversar, vai ao supermercado. Bom, antes de sabermos quais são os tipos de relação, eu acho que é importante nós sabermos como as relações acontecem.
trago para você, inicialmente, dois modelos. Relação unilateral e relação bilateral. Cada modelo de relação, seja unilateral ou seja bilateral, vai levar a um tipo de relação, uma forma de relação saudável, abusiva ou dependente. Por exemplo, relações unilaterais. O próprio nome diz, apenas um lado ganha. Apenas uma pessoa tem direito de expor as suas opiniões. Apenas uma pessoa vence as discussões. Numa conversa, apenas uma pessoa fala. Apenas uma pessoa se sente bem. Apenas uma pessoa se sente realizada. Uma parte vence e a outra sempre é derrotada. Turma, relações unilaterais em que uma parte é privilegiada, exerce o poder, elas vão gerar relações abusivas e relações dependentes. Por outro lado, nós temos também relações bilaterais. Relações bilaterais, olha só, bicampeão, o próprio nome diz, as duas partes ganham. É uma relação que gera relações saudáveis. Uma relação bilateral, as duas partes têm voz e têm vez. As duas partes conversam, trocam informações, compartilham sentimentos. As duas partes ganham. As duas partes se sentem bem, realizadas, amam e são amadas. O ideal para nossas vidas é evitarmos as relações unilaterais e buscarmos relações bilaterais, seja em casa, com os amigos ou no ambiente de trabalho. Porque pode acontecer no ambiente de trabalho onde você for trabalhar, de você cair numa relação abusiva com o chefe ou um companheiro de trabalho, ou numa relação saudável com o chefe ou colaborador, companheiro de equipe. Mas agora vamos falar em outros tipos de relação, que eu chamo de formas, que são as relações saudáveis, eu coloquei aqui porque são as ideais, tá bom? O que são relações saudáveis? Basicamente, é uma relação bilateral. Ou seja, as duas partes ganham. Há respeito, há carinho, há atenção, cumplicidade, confiança, autonomia. As duas partes são capazes de expressar suas emoções, compartilhar sentimentos. Porém, nós também temos relações abusivas e relações de dependência. Nessas duas relações, uma parte vence. Mas há uma diferença. Na relação abusiva, a parte que ganha, ela oprime. Ela exerce um poder sobre a outra. Na relação de dependência, a vítima se oprime. Como entender isso, professor? Acompanha comigo o raciocínio. Numa relação abusiva, nós temos uma parte da relação, uma das pessoas da relação, que está exercendo o poder sobre a outra. Então, numa relação abusiva, que é uma relação tóxica ou relação autoritária, uma pessoa tem direitos, a outra pessoa não tem. Uma pessoa tem liberdade, a outra pessoa não tem. E há jogos psicológicos, chantagens, perseguição. Uma relação abusiva, ela é terrível, porque uma pessoa oprime e castiga a outra. Qual é a diferença da relação abusiva para uma relação de dependência? Que, na relação de dependência, essa pessoa continua ganhando, mas ela não faz nenhum esforço para exercer o poder, porque é a vítima quem depende dela. É a vítima que é apegada,
excessivamente a ela. A vítima vai se castigar. A vítima vai abrir mão da sua liberdade. A vítima vai abrir mão dos seus direitos para não perder o relacionamento. Então, na relação abusiva, uma pessoa usa um chicote para chicotear a outra. Numa relação de dependência, a vítima, ela pega o chicote do opressor e ela mesma chicoteia a ela própria. Ela se castiga, ela se martiriza. Para entender bem o que é relação saudável e abusiva, olha para esses quadrinhos. Esse quadrinho aqui temos uma postura reprovável. O marido quebrou o jarro e a esposa está com raiva, mas foi incapaz de comunicar, de compartilhar o seu sentimento. Ela sentiu um bloqueio. Não sabemos a razão do bloqueio, mas com certeza, se há um bloqueio na comunicação de sentimentos, essa relação não é saudável. Uma relação saudável é a que acontece, por exemplo, no segundo quadrinho. O marido quebrou o objeto, imediatamente buscou uma forma de reparar o dano, recolher o lixo, e a esposa, de modo delicado, respeitoso, ela expressou o que estava sentindo. Tenha mais cuidado. Isso me incomoda muito. Ela foi capaz de nomear um sentimento de incômodo. E o marido fala, desculpa. Ele também se sente, Ele se sente arrependido pela ação desastrada que fez. No primeiro quadrinho, nós temos uma relação que não é saudável. Ela pode ser uma relação abusiva, tóxica, mesmo que essa pessoa aqui não aparente ser uma pessoa abusiva ou tóxica. Cara esconde muita coisa. E nesse segundo quadrinho, uma relação saudável, em que há a partilha de sentimentos, respeito, cumplicidade, não é? Eu quebrei, eu limpo. Cumplicidade. Que interessante, não é? Turma linda, Betânia do Piauí, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio 16, Dom Inocêncio 3, Guaribas e o povo de Oeiras, Palmeiras, São Pedro do Piauí. Aquele abraço. Agora vamos passar, sim, para os tipos de relação. Aí agora vamos ver exatamente, não é? Relações pessoais, relações virtuais e as relações que nos interessam para a aula de hoje, que são as relações profissionais. Vamos ver cada uma. Olha só, vem comigo. Não perca o fio do conhecimento. Turma, relação pessoal. O próprio nome diz, se é pessoal, é um relacionamento com pessoas, mas no caso é com pessoas que são próximas do nosso convívio, como familiares, amigos, parceiros e parceiras. Turma, o relacionamento interpessoal pessoal é a base para várias características comportamentais que apresentamos no decorrer da vida. Isso é bom, isso é mal. É bom porque nos lembra que eu tenho um pouquinho do meu pai na minha personalidade, eu tenho um pouco da minha mãe, de um tio, de um amigo, de um avô, etc, etc. É ruim, ou melhor, é um risco, porque eu posso transferir um comportamento pessoal e levar para o ambiente profissional. Por exemplo, eu tenho um problema grave de autoridade com minha mãe. Minha mãe manda, eu não obedeço. Brigo com minha mãe. Chego na empresa e o meu chefe é uma mulher. Se eu tiver problemas com a autoridade não resolvida com minha mãe, eu posso, num momento qualquer na empresa, explodir com meu chefe, discutir com meu chefe, com minha chefe mulher,
porque eu não vou aceitar a autoridade dela, porque quando ela manda, ela me lembra a minha mãe tentando mandar em mim. Esse é o risco, a transferência de comportamento, tá bom? Mas, voltando aqui ao fio da meada, há 3 tipos de relacionamento interpessoal pessoal. O familiar, as amizades e o amoroso. Vamos ver um por um. Primeiro, familiar, o próprio nome diz, não é? Relacionamento com os nossos familiares. É na família onde a gente conhece o mundo. É na família onde aprendemos as primeiras lições. É na família onde nós temos os principais exemplos de comportamento no início da nossa vida. Mas não se esqueça, querido aluno, não se esqueça, querida aluna, as palavras, gestos e posicionamentos dos nossos familiares deixam marcas eternas na gente. Tanto marcas boas, como marcas prejudiciais. A nossa criança interior ferida. Quantas vezes eu escuto jovens partilhando a vida comigo e dizem: eu não aguento os meus pais, eu não aguento meu pai, eu não aguento a minha mãe, eles são terríveis, horríveis, não me entendem, não me ajudam em nada. Nunca se esqueça, querido jovem, nunca se esqueça, querida jovem, esse pai que você reclama, essa mãe que você reclama, ele é digno de compaixão, porque ele está tentando dar o melhor que ele possui. Está tentando fazer o seu melhor enquanto pai. Está tentando fazer o seu melhor enquanto mãe. Mas não se esqueçam, seus pais também foram jovens, foram crianças. E eles também têm os seus traumas, os seus dramas pessoais, situações mal resolvidas com os pais deles, até mesmo acontecimentos de opressão com o pai e a mãe, que são os seus avós no caso. Então, antes de acusar seus pais, lembre-se, eles também têm seus traumas, problemas mal resolvidos, e eles estão tentando dar o melhor que eles possuem. É como diz a música do Renato Russo, Pais e Filhos. Você me diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende os seus pais. Quando você estiver numa situação em que você for pai ou você for mãe, você vai perceber também que você, na hora de educar seu filho, os seus traumas vão pular na superfície do lago. Vão aparecer seus traumas, problemas mal resolvidos, limitações. As suas feridas emocionais vão surgir também. E você, diante de tudo isso, você vai tentar dar o seu melhor para o seu filho também. Então, entende seus pais. Eles estão tentando dar o seu melhor, assim como você também vai tentar dar o seu melhor. Relacionamento amoroso, turma. Relacionamento amoroso, ele é uma escolha. O relacionamento familiar, ele tem um limite, digamos assim. O limite é que ele é imposto. Eu não escolho a família onde eu quero nascer. Ela me é dada no nascimento. Eu não escolho nascer nessa ou naquela família. Eu simplesmente nasci. O relacionamento amoroso, ele é uma escolha, mas ele é uma escolha entre duas pessoas que compartilham um sentimento do amor. Duas pessoas que se amam. Relacionamento amoroso não é a escolha de uma pessoa. Uma pessoa escolhe amar a outra. Se a outra não escolher lhe amar, você, querido aluno, não terá um relacionamento amoroso. Ele só acontece quando a escolha é feita pelas duas pessoas, tá bom? É a mesma coisa com relação às relações interpessoais de amizade. Também é uma escolha. Você escolhe seus amigos. Amigos, um conceito que você pode aprender é um relacionamento entre pessoas que não são familiares, parentes ou parceiras sexuais. Embora para muitas pessoas, o marido, a esposa, um primo, um tio, o próprio irmão é o seu melhor amigo.
mas a amizade é uma escolha. Amigo a gente escolhe, irmão nos é imposto, amigo eu escolho, está bem? Vamos partir adiante e agora ver o segundo tipo de relação interpessoal, que é a relação, olha só, a relação interpessoal virtual. Como o próprio nome diz, virtual é uma relação que acontece no mundo digital, não é? Eu estou aqui sozinha no Brasil e eu posso conversar com um amigo que mora no Vietnã, por exemplo, por meio do quê? Do computador, ou do smartphone, ou do tablet, ou do notebook. Essa relação virtual, ela acontece principalmente em mensagens em redes sociais e comentários em publicações na internet. Você está lendo uma página na internet sobre a notícia e você deixa um comentário. A relação virtual, ela tem uma força e ela tem uma fraqueza. Qual é a força da relação interpessoal virtual? Os laços sentimentais são tão profundos quanto aqueles que estabelecemos na vida real. Essa relação que a pessoa está tendo com alguém aqui no notebook é uma relação profunda, inclusive pode ser um namoro à distância via rede social. Mas há uma fraqueza, há uma limitação. Essa profundidade, ela só vai acontecer enquanto houver interesse. Quando o interesse se perde, a relação é interrompida. Só é intensa enquanto houver interesse das partes envolvidas. Olha só que interessante, não é? De repente você está em casa, aí você recebe uma notificação pela rede social, pelo WhatsApp, por exemplo, você foi convidado para participar do grupo de WhatsApp da igreja, do grupo de jovens da igreja dos anos 90. Então você chega e é aquela animação, aquelas pessoas que você não via há 10, 15, 20 anos estão no grupo. Aí no primeiro dia chovem mensagens, chovem vídeos, áudios, fotos, as pessoas se comunicam, as pessoas riem, são mais de 1000 mensagens no dia. No segundo caem para 500, no terceiro cai mais um pouquinho, até que o grupo praticamente acaba por falta de interesse. Vocês já mataram as saudades, compartilharam fotos, vídeos, sentimentos, lembranças e acabou o interesse. Cada um vai para o seu lado, o grupo vira um grupo abandonado. Quantas vezes isso acontece? Nós sabemos, acontece muito isso. Mas o foco da nossa aula, olha só, são as relações profissionais. Relações profissionais, querido aluno, relações profissionais, querida aluna, são aquelas que acontecem no ambiente de trabalho. O trabalho é uma parte importante da nossa vida. Nós passamos pelo menos 1/3 da nossa vida produtiva no ambiente ou num ambiente de trabalho. Boa parte do dia no ambiente de trabalho. Nele, nós interagimos com pessoas, nós trocamos informações, compartilhamos alguns acontecimentos, mas precisamos entender de uma vez por toda que no ambiente de trabalho as relações são profissionais. Isso não quer dizer que você não vai encontrar amigos numa empresa. Vai encontrar, sim, amigos na empresa. Você vai ter algumas amizades, mas que quando for no momento da produção, da execução da tarefa, você deve guardar sempre uma
postura profissional. E é sobre postura profissional que nós vamos falar nessa parte final da nossa aula. O que é postura profissional? Olha só, vem comigo, turma, postura profissional. Turma, postura profissional é um conjunto de características pessoais positivas, amabilidade, bom humor, prudência, temperança, polidez e condutas positivas. Trabalhar em equipe, escutar críticas com maturidade, lidar com pressão. Essas características pessoais e condutas positivas, elas devem ser adotadas por você no ambiente de trabalho. Você não tem escolha. No trabalho, haja como um profissional. Olha só. Profissionalismo dessa pessoa representada por esse desenho. Então, querido aluno, então, querida aluna, Palmeira, Guariba, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula. Você tem que se ajustar à empresa onde você for trabalhar. Ah, eu quero me formar em contabilidade. Você vai trabalhar no escritório de contabilidade, você vai ter que se ajustar à missão, aos valores e à visão dessa empresa. Quais são os valores da empresa onde você for trabalhar? Ética, transparência, espírito de equipe, resolutividade. Você tem que adotar isso no seu dia a dia, porque no fundo, isso é postura profissional. Agir com profissionalismo. Temos aqui algumas ações que mostram como você pode agir profissionalmente numa empresa e também ações não profissionais, como você não pode agir numa empresa. Será a nossa reta final da aula. Então, vem comigo, turma. Algumas posturas profissionais devem ser respeitadas no cotidiano da organização. E essas posturas você aprende também na escola, certo? Débora Ferreira, Vitória Macedo, por exemplo, ó, seja assíduo, evite faltar sem justificativa. Você também aprende isso na escola. A escola também prepara para a vida. Uma pessoa que é acostumada na escola a ser assídua, ou seja, quase nunca faltar, ela vai levar esse valor para a empresa onde for trabalhar. Por outro lado, uma pessoa que sempre se acostumou a faltar à escola, por exemplo, com muita frequência, pode ser que ela leve esse mau comportamento para a empresa. Ai, hoje eu acordei de mau humor, o Flamengo perdeu, não vou trabalhar hoje não, que eu estou me sentindo mal, porque o Corinthians foi derrotado, e aí eu me sinto mal, não consigo trabalhar, eu não consigo Não, numa empresa não tem desculpas para faltar. Você só falta mesmo por um motivo muito grave. Da mesma forma, a pontualidade. É algo que você tem que cultivar desde jovem. 7 horas é 7 horas, não é 7h10, não é 7h15. 18 horas são 18 horas, não são 17h30, 17h50. Ser pontual, cumprir horários, inclusive horários de execução das tarefas. E por falar em tarefas, cumprir as tarefas integralmente. É aquele lema do filme Tropa de Elite, né? Missão dada, missão cumprida. Para mim, missão dada, missão cumprida. Tarefa delegada é tarefa que você deve cumprir. Isso é uma questão de compromisso profissional que, inclusive, vai melhorar a sua imagem dentro da empresa. E além de cumprir as tarefas, você tem que apresentar excelência na qualidade das tarefas. Ou seja, você tem que dar o seu melhor e além.
Qualquer coisa que você faça, você deve tentar fazer 100%. Buscar a perfeição. Se você vai conseguir ou não, é, certo, algo que você vai perceber lá, naquele momento. Mas você tem que buscar dar o seu melhor. É o que eu ensino para as minhas sobrinhas e para o meu filho. Até mesmo um simples bilhetinho que você vai deixar na mesa, avisando que volta tarde ou que vai ir para algum lugar com alguém. Escreva com uma caligrafia bonita, recorte o papel de forma bonita, não arranca o papel da folha, coloca assim, escreve um garrancho, por exemplo. Tudo que você faça, dê o seu melhor, tá? Isso é postura profissional. Também, olha só, seja uma pessoa autocrítica, não é? Você seja capaz de se avaliar em que você é bom, em que você vai melhorar. A pessoa que é autocrítica, sem ser demasiadamente, né, punitiva a si mesmo, é uma pessoa que tem uma capacidade de autoconhecimento mais desenvolvida, não é? E quem tem autoconhecimento é capaz de crescer, porque sabe no que é bom e no que pode, né, no que deve melhorar. Também, turma, imagem. Cultive uma imagem profissional positiva. Imagem profissional positiva, eu estou falando da sua aparência e da sua postura no exercício do teu trabalho. A tua aparência. Como você se apresenta numa empresa. Você se veste decentemente, respeitando o dress code, o código de vestimenta da empresa? Você é um médico, você vai de bata ou vai de camiseta, regata, sem manga? Você é um taxista, você vai de camisa, calça e sapato ou vai de camiseta, bermuda e chinelos para o carro? Esse aplicativo aqui, ele está passando por um momento complicado no mercado, perdendo a sua credibilidade. Por quê? Quando ele começou, os motoristas recebiam bem vestidos, camisa social, alguns até terno, sapatos, o carro limpo. Hoje, você entra num carro desse aplicativo e a pessoa está lá, de bermuda, chinelo, camisa de malha, escutando pisadinha no carro. Nada contra o estilo musical, tá bom? Só que eu acho que o mínimo que uma pessoa, um motorista deve fazer é perguntar o gosto musical do cliente, não escutar a música que você gosta, mas tentar agradar o seu cliente, não é? Oi, Dom Inocêncio, maravilha! Abraço carinhoso, querido. Alguém vai dar uma olhada nessa sua solicitação, está bem? Continuando. O dress code, gente, conjunto de regras relacionadas às roupas que as pessoas devem usar. Nós devemos nos vestir de acordo com o local em que trabalhamos e com a nossa profissão. É o que eu converso com muitos colegas meus, certo? Professores. Eu vejo professores que vão dar aula de chinelo de dedo. Tem algum código de vestimenta que proíba? Não. Mas convenhamos, o bom senso, não é? Você é um educador. Professor é um educador. Ele deve ir vestido, dar a sua aula como, certo, estivesse num ambiente formal, digamos assim, bem vestido. Uma camisa, calça, sapatos. Você está educando seus alunos. Qual o exemplo que os seus alunos vão ver em você se você não cuida da sua própria aparência? O que você está ensinando para eles? Além do mais, relacionado agora à postura profissional, relacionada às relações humanas. Turma, respeite os seus colegas de trabalho. Respeite. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é obrigação. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto. Mas vai ter que respeitar.
O respeito é o mínimo. E na empresa, no local onde você for trabalhar, você vai ter que respeitar as pessoas, mesmo que algumas você não goste delas. Tá bom? Olha só, também, turma, algo importante, saiba identificar a hora certa e com quem brincar. O momento certo de brincadeira e as pessoas com quem você escolhe para brincar. Nem todo mundo gosta de brincadeira. Nem todo mundo gosta de piada. Mantenha a sua educação, está bem? Mantenha a sua educação. Ou seja, não brinque com quem não permite brincadeiras. Turma, é algo básico. Não tente ser íntimo de quem não lhe permitiu tal atitude. Respeite o espaço do outro. Você não pode chegar numa empresa beijando todo mundo, abraçando todo mundo, fazendo perguntas da vida pessoal privada da pessoa, né? Da vida privada dessa pessoa, não. Todo mundo tem um espaço e você tem que saber que você não pode invadir o espaço do outro. Vamos lá, vamos tirar onda com fulano lá do departamento tal. Não! Se ele não gosta de brincadeira, não brinque. Um programa de auditório de um canal de televisão que passava no domingo à tarde, certo? Nos anos 80, esse apresentador, ele fazia brincadeiras com um cameraman dele. O cameraman chamava-se Gaúcho. Esse câmera, ele nunca sorria. Então, esse apresentador, durante os programas, ele ficava fazendo piada com o câmera. O Gaúcho, né? Olha aqui, põe na imagem do Gaúcho. Ri. Por muito tempo ele foi fazendo essa brincadeira. Até que esse câmera entrou na justiça e recebeu um bom dinheiro de indenização dessa emissora de TV. Por quê? Porque brincaram com ele, ele não deu essa liberdade para esse tipo de brincadeira, tá bom? Olha, saiba lidar com hierarquias, respeite limites impostos por pessoas e cargos, mesmo que você seja amigo ou amiga do seu ou da sua chefe, você, no local de trabalho, trate profissionalmente, sem intimidades. Sem intimidade. Ah, o meu chefe é meu amigo, a gente joga futebol na quinta-noite ali, num clube, depois tem um churrasco, uma cerveja. A minha chefe é minha amiga, a gente frequenta o mesmo salão de beleza, etc. Turma, mesmo que seja sua amiga ou seu amigo, trabalho, no local de trabalho, relação profissional. Evita intimidades com o teu chefe, tá bom? Aceite opiniões. Aceitar opiniões, gente, faz parte do trabalho em equipe. A pessoa que discorda da sua opinião, ela discordou da sua opinião, não necessariamente está, certo, dizendo que não gosta de você. Tudo que eu falei, postura profissional, o contrário é postura não profissional. O que é postura não profissional? Um comportamento inadequado de alguns profissionais no ambiente de trabalho. Gente, a postura profissional, ela está relacionada com a falta de noção das pessoas ou com a falta de preocupação com relação ao seu comportamento no ambiente de trabalho. Então, tudo que eu falei sobre a postura profissional que você deve praticar, você deve evitar o contrário. Você não deve, certo, ser uma pessoa que tem uma postura não profissional. Uma pessoa que não é pontual. Pessoa que usa linguagem inapropriada no trabalho. Pessoa que abusa da liberdade, intimidade demais. Pessoa que demonstra ser traços de infantilidade, egoísmo e orgulho. Pessoa que tem dificuldade, né, às mudanças, ela resiste às mudanças na empresa e fica falando, fica reclamando. E mistura a vida pessoal com profissional. Esse tipo de comportamento é comportamento não profissional, como, por exemplo, dormir na hora do trabalho.
Dormir na hora do trabalho, eu já vi muita gente perder emprego porque dormia na hora do trabalho. Vamos fazer essa pergunta aqui, tá bom? Esse primeiro item, vem junto. Vamos lá, eu quero saber, certo? Como pode ser definida essa relação interpessoal com a funcionária e os chefes, tá bom? Vamos ler juntos aqui. Olha só. Trabalho há 10 anos como servidora pública. Durante 6 anos eu sofri nas mãos do meu chefe. Olha só. Perdi as contas de quantas vezes fui humilhada, perseguida, ameaçada e desrespeitada. Minhas opiniões eram sempre menosprezadas. Reuniões eram marcadas sem que eu tivesse conhecimento prévio da pauta. Se não conhece a pauta, como é que você vai dar uma opinião qualificada? Maledicência com meu nome. Uso de termos chulos eram frequentes. Inúmeras vezes tive de engolir o que você está pensando, seguido de quem manda aqui sou eu. Olha só como é o ambiente de trabalho para essa pessoa. Depois de ser caluniada e difamada, fui penalizada com uma transferência para uma unidade que ficava a quase 2 horas da minha casa. Antes, eu levava 10 minutos para chegar ao trabalho. Minha vaga foi ocupada por uma pessoa que, apesar de menos competente, era amiga do chefe. Fui rebaixada de cargo. Fiquei na geladeira e minha pasta foi praticamente esvaziada. Busquei em vão o apoio do chefe geral, mas ele sugeriu, em outras palavras, que a incomodada se retirasse. Minha autoestima foi a 0. Senti-me um nada, um Zé Ninguém. Apesar da minha formação superior, da minha pós-graduação e dos cursos que fiz ao longo da carreira. Cheguei a acreditar que o problema era comigo e duvidei da minha capacidade. Isso, claro, refletiu-se na minha vida pessoal. Tornei-me uma pessoa nervosa e descarregava todas as minhas angústias nos meus familiares. Muitas doenças apareceram nesse meio tempo. Engordei muito. Tive depressão e síndrome do pânico. Temia que algo pior pudesse acontecer, mas nunca apresentei um atestado médico, porque era ameaçada de demissão constantemente. O circo de horror durou muito tempo. Por fim, joguei a toalha. Era isso ou ficar seriamente doente. Tive de deixar para trás um ideal de vida para que pudesse ter paz e saúde. Nós aqui claramente, gente, lemos um relato de uma relação unilateral abusiva. No caso, uma relação profissional unilateral abusiva, em que o chefe oprimia a colaboradora. Havia uma opressão, não é? Claramente uma opressão. Para você que acertou, marcou letra D, a nota é aquele 10 com louvor para a situação, aquele 0 vexatório, não é? Tá bom? Nossa revisão de hoje, faltando menos de 1 minuto, hoje aprendemos o que é relação interpessoal, relação que se realiza entre 2 ou mais pessoas, aprendemos o que são relações unilaterais e bilaterais, o que são relações saudáveis, abusivas e dependentes, aprendemos o que são relações pessoais, profissionais e virtuais, e que no ambiente de trabalho devemos ter uma postura profissional e evitar a postura não profissional. Em nossa próxima aula, competências e habilidades para o mundo do trabalho. Espero que tenham gostado. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!